casadas aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não tem um casamento perfeito. Nem um de Cristo com a igreja perfeita, tá dando um trabalho danado. E aí tem alguém aqui que assistiu Disney desde pequeno, quer um homem que também não existe. Se você tiver um homem, você já tem tudo. Esses dias eu falei com alguém, a pessoa não elogia o marido, eu falei, eu posso contar um segredo para você? Vamos orar. Eu vou contar dentro de uma oração. Eu orei com a pessoa e falei para ela assim, ó, todas as coisas que você pode elogiar o seu marido. Eu falei, uma lista daqui tá lá embaixo. Aí sabe o que eu ouvi da pessoa? Eu ouvi uma coisa. A coisa foi simples. Ele não faz o que eu quero, por isso não ganha elogio. Aí eu comecei a falar todas as coisas boas que esse cara faz. Eu falei, mas não faz sentido você não fazer um elogiozinho. Sabe por quê? Porque o elogio pro marido é sobre o progresso, não é sobre o que você quer. Então vamos lá. Qual que é o problema da maioria de vocês? Vocês estão talvez estagnadas ou não explodiram como a alma de vocês deseja, porque vocês estão querendo algo que não existe, assumindo papéis que não são seus e achando que felicidade é paz. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se quiser anotar, felicidade é identitário. A alegria é estado emocional. Então não tem nada que alguém possa fazer por você, a não ser te dando a identidade sua, se você não tiver achado, que vai fazer com que você tenha um negócio chamado felicidade. Quando que um ser perde a felicidade? Quando ele deixa de ter a sua identidade. Sabe o que acontece? Não abram mão da felicidade de vocês, que é a identidade de vocês. O mundo plantou uma rebelião entre mulheres e homens. Não faz o mínimo sentido. Você estudar um pouquinho de biologia, um pouquinho de lógica, um pouquinho de linguística, você vai entender uma coisa absurda. Mulheres são mais inteligentes que homens. E a vontade que vocês têm é de bater palma como se a gente estivesse competindo. Mas tem uma trend que o casal sai correndo, a mulher e o marido não pega ela na corrida? Pega ou não pega? Homens são mais velozes. Homens são mais fortes. Tem mulher que fala, eu não, eu bato em todo mundo. Se pegar um homem mais forte do mundo e a mulher mais forte do mundo, do começo até o fim, vocês terão desvantagem. Não lute contra homens, a não ser para se defender. Porque hoje o negócio está tão difícil que precisa disso, inclusive. Olha que louco. Biologicamente, o crânio é menor e mais potente. E as pessoas querem o quê? Querem ter igualdade umas com as outras. Igualdade não existe nem no inferno, nem no céu, nem na terra. Deus não fez nada igual. Deus fez você única. Então quem é único não tem comparação nem com fêmeas da mesma espécie. Vai mexer com comparar com macho. Agora, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você assuma aquilo que Deus falou que você é. Você é a obra-prima da criação. A obra-prima da criação, ela carrega um dispositivo que o que diferencia você, além das coisas que eu já falei do crânio, o aparelho reprodutor inteiro seu é diferente do homem. E quando você é na obra-prima da criação, chega, algo poderoso acontece. Na sua chegada, a família chega também. Não há família sem a mulher. Eu sei que as pessoas gostam de ficar falando isso, mas inclusive eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente ao meu favor. O que está na lei do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente é simplesmente que a família é homem, mulher e os filhos. Marcelo, mas e as famílias alternativas? Você pode chamar de família o que você quiser, mas a lei fala que é homem, mulher e filhos. Estou falando da lei, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu estou te contando exatamente isso? Que o grande segredo é destruir a identidade das pessoas. Porque uma pessoa sem identidade é vulnerável. Uma mulher tentando ser homem, ela é vulnerável. Uma mulher que entende o papel feminino, essa mulher, ela é uma bomba nuclear na Terra. Quando uma mulher entende aquilo que ela foi chamada, não tem quem segura essa mulher. Marcelo, mas o meu marido, ele não está nem no meu perfil. Não, se você tivesse investido em recrutamento e seleção, você era mais tranquila hoje. Pablo, você acha que eu casei errado? Não tem nenhum casamento errado. Cada um casou de acordo com o perfil que você tinha, a habilidade que você tinha emocional, de recrutamento e seleção. Aí você fala, mas precisava ser tão ruim. Mas por que você casou? Porque você era ruim desse tanto, que a gente recruta gente do nosso perfil. Por que eu tô te contando isso? Porque se você, mulher, quiser marcar uma geração, posso te falar uma coisa? Você não é igual a ninguém e nem precisa comparar com o homem. Duas coisas que você pode se libertar. Terceira coisa que você tem que fazer, ativa essa identidade. Quarta, clarifica esse propósito e vai vencer os bloqueios que as pessoas que você mais ama colocou dentro de você. A maioria de vocês tem bloqueio realmente com o homem. Primeiro é seu pai, e alguns de vocês foi com o namorado, e as que amadureceram nessa treta foi um bloqueio com o marido. Então deve ter 3 homens aí no caminho. Se for uma menina mais nova, numa família onde tem irmão mais velho, pode pôr mais um macho no meio da conta. Por isso que as fêmeas têm problema com os machos de hoje. Porque a cada geração que está passando, um aperto de mão do homem está ficando mais suave. Quem é que está tomando a força? Vocês. Sim, quase 50% dos lares do Brasil são liderados por mulheres. Aí você fala assim, é isso mesmo, a gente pode fazer o que quiser. Aí que está o problema. O ser humano é a única obra da criação que pode, inclusive, imitar cachorro e o cachorro vai entender. Se eu soltar qualquer uma pessoa aqui numa ilha com um cachorro, em um ano, quando eu estiver voltando, você vai estar latindo igual cachorro. Só tem um problema. O cachorro não vai estar falando. O que é essa capacidade que o cérebro humano tem? De modelar qualquer coisa. E como você tem uma carência absurda, você vai modelar o cachorro, vai latir e o cachorro vai
vai entender. Só que nem 100 anos o cachorro vai falar igual você fala. Resumindo, não perca seu tempo se rebaixando para atividades que não são suas. Não foram atividades que Deus mandou você fazer. Tá ficando claro ou não? Então, por exemplo, você pode assumir o papel de governo dentro de casa? Você pode tudo. Fala todo mundo assim para lavar a alma. Fala assim, mulher pode tudo. Então, tá, mas você quer tudo? Eu posso tudo como homem, eu não quero tudo. Você sabe de uma coisa? Vocês querem prosperar muito, sim ou não? Vocês não têm que gostar de fazer atividade nenhuma dentro de casa, então. Mas quem quer competir tem que ficar fazendo as coisas dentro de casa. Governar quem faz as coisas dentro da sua casa. De novo, tudo é recrutamento, seleção. Toda vez que você vai contratar uma pessoa, você contrata no desespero. Você contrata um marido no desespero, você contrata um funcionário no desespero. Você sempre contratando gente para apagar fogo. Sabe qual é o problema? Fiquei 4 anos em recrutamento e seleção numa empresa de telefonia. A empresa falava para contratar e a gente tinha que contratar, contratava o menos pior e não aquilo que a gente estava procurando. Quando você decide fazer algo que é o perfil mínimo que você estabeleceu, dá para esperar mais um pouquinho. Você vai perguntar, a Ana Ferraz que falou aqui, ela chegou aqui, ela veio de um divórcio, e eu falei para ela, não se abra para ninguém agora, recupera seu coração, sobe a frequência. Quando você subir a frequência, lá em cima, você vai atrair alguém com essa frequência. Relaxa. Falei para ela, você quer um conselho? Não abra seu coração agora. Todas as mulheres que saíram de um relacionamento ruim, elas vêm pedir um conselho para mim, eu falo, vá gerar valor que as ações estão embaixo. Entenderam ou não? Alguém te destruiu, alguém resetou você, você perdeu sua imagem, você precisa recuperar, crescer e achar alguém desse nível. Só que a primeira coisa, acabou de dar errado o relacionamento, já mete uma placa lá, é aberto para negociação. Não faz isso. Isso vai destruir você. Por que tem pessoas que reiteradamente não prosperam? Porque elas não entendem. Um negócio chamado DST almático. Tudo que acontece numa esfera acontece nas 3. Então, doença sexualmente transmissível acontece no espírito, na alma e no corpo. Não existe nada que não seja trilógico. Tudo acontece nas 3 esferas. Por que alguns de vocês não prosperam? Tá com um laço de alma com um monte de gente que vocês se entregaram na intimidade. Aí alguém já começa a apavorar. O que eu tenho que fazer? Primeiro remédio é a oração. Desconexão, ressignificação e subida de frequência. Um dia a filha da Ana me perguntou, ela antes dos 18 anos de idade, como é que faz para superar uma pessoa, né? Um relacionamento? E eu respondi para ela, a pessoa só quer superar alguém quando ela é menor que ela, do que a outra. Então a resposta é, cresça, porque quando você ultrapassar a pessoa, você superou ela. Não tem como você superar um relacionamento que acabou, sendo que essa pessoa é muito superior a você. Por isso você vai ficar dependente emocionalmente. Então é o seguinte, se você, mulher, verdadeiramente falar assim, ó, eu vou explodir e seu marido não tá com você, eu te dou um código. Quem acorda primeiro em casa salva todo mundo. Vou dar um testemunho. Vocês querem ouvir um testemunho? Se não fosse a Carol, eu não era tão próspero como a gente é hoje. Não teria como. Eu explico. Eu não tinha isso no meu coração. Com a chegada da Carol é que começou a mudar minha cabeça. Esse negócio de riqueza pra mim nunca esteve no meu radar porque eu era um bloqueado, vim de escola pública, achava os Estados Unidos imperialista e capitalista pra mim, eu queria que eles morressem. Eu via os irmãos da igreja rica, eu repudiava eles, eu tinha uma raiva completa disso. E a Carol ficava insistindo e falando. A gente começou a ir num grupo onde tinha pessoas ricas e no meio dos... Imagina eu falando isso, ó. Imagina a fala dessa mesma boca aqui, ó. Eu falo assim, rapaz, eu tenho raiva desses irmãos, mistura Deus com dinheiro, Deus me livre. E eu lembro que, cuidado com o que você fala, tá? Porque eu falava assim, aquele irmão lá deu uma bolsa de 40 mil pra esposa, e ele deu essa bolsa, mas lá na África tava passando fome, um monte de gente. E agora onde que eu tô? Pagando minha língua, lá na África ajudando. Vocês, mulheres, precisam de ligar uma linha diante do trono de Deus, com a sua identidade e o seu propósito. Segunda coisa que você precisa fazer, que é muito forte, poderosamente. Você precisa se desvincular e ressignificar linhas negativas que você carrega. Marcas, tanto almáticas como espirituais. Tem gente aqui, por exemplo, tem mulheres, dá para sentir pelo ambiente, que ainda são meninas. Não por conta da idade, porque romperam só o cordão umbilical com a mãe, mas o almático não romperam. Tem gente infantilizada. Está infantilizada porque a mãe infantilizou. Alguns de vocês são filhas de mulheres que são narcisistas, e a narcisista ela não gosta que você prospera. E você, para não desagradar e não ter conflito com a sua mãe, porque você não aprendeu emocionalmente a tocar o terror na terra, você baixa a cabeça para sua mãe com 30, 40, 50 anos ainda uma menina. Vocês são mulheres e têm a capacidade absurda de prever coisas através do Espírito. Mulheres realmente têm isso porque vocês representam alguém da Trindade. Sabe o que você pode fazer? Desliga as linhas do passado, essas linhas são invisíveis, e se conecte àquilo que Deus te chamou. Eu sei que vocês entregam tudo que vocês têm para filhos. Quantas são mães aqui? Levanta a mão. É difícil, né? É como se tivesse arrancado um pedaço de você, sim ou não? Não é como. É isso que aconteceu. A gente só tem coragem de dar nossa vida por alguém que a gente gera. Metafisicamente está dentro do código genético de todos nós.
algo que você nunca vai esquecer na sua vida. Mulheres não dão a vida pelos homens. Não dão. Naturalmente, nenhuma das senhoras e senhoritas tem a capacidade, nem a iniciativa, nem vontade de dar a vida pelo marido. Mas se falar assim, ó, se for pelo filho você taca na frente de um caminhão por causa do seu filho para salvar ele. Sim ou não? Então por que Deus mandou a gente dar a nossa vida por vocês? Porque Deus tirou vocês de dentro de nós. E a gente só tem coragem de dar nossa vida por aquilo que nós geramos. Então na criação em Gênesis, Deus adormece Adão, tira uma costela dele, que é um material genético, vai lá e produz a mulher. Isso ficou um vazio dentro do homem. Deus não voltou com a costela para dentro. Aquele vazio é de geração em geração. Deus, na palavra não está escrito, mulheres morram pelos seus maridos. Não está escrito, mas está escrito, maridos morram pela sua esposa. Por quê? Porque há um vazio dentro dos homens. Homens morrem pelas mulheres. Aí você fica pensando, não, mas fulano morre. Fulano homem de honra. Aí você fala, então, o homem morre pela mulher, a mulher morre pelas crianças. Aí você fala, mas por que Cristo morreu por nós? Porque nós saímos de dentro dele. Deus fez imagem e semelhança dele. Então você morre pelo seu filho, mas não morre pelo seu marido. Está explicado agora a natureza de Deus? Então, sabendo disso, o que você vai fazer? Não faça papel trocado, não. Você não tem que morrer por causa de marido, não. O que você tem que fazer? Você tem que aconselhar para que ele não morra. Aprenda. Os homens precisam das mulheres. Olha aqui que segredo maravilhoso de metafísica. Deus, no capítulo 1 em Gênesis, disse, tem um negócio chamado quarks, que é a menor partícula da criação, é uma partícula sonora. Deus, no artigo, no versículo 3, 6, 9, 11, 15, 20, 24, 26 e 29, são só esses versículos que Deus diz algo, ele forma algo, ele diz criando algo. No capítulo 2, todos os outros versículos, Deus não fica dando comando criacional. O que Deus faz? Deus forma. São duas coisas diferentes. Anota aí, mulheres. Vocês precisam criar decretando com a boca, e depois que decretou com a boca, você tem que partir para a ação, para formar o que você quer. E aí que está o detalhe, se você quebrar seu papel, você vai colidir com a pessoa que Deus chamou para você. Quer dizer, Deus chamou não. É porque não é que Deus precisa de ajuda, nem de defensor, mas a pessoa que você casou não foi Deus que escolheu. Vocês sabem que Deus não escolheu uma pessoa tão ruim assim, para uma pessoa tão boa quanto você. Você sabe. Se Deus fosse escolher, que jeito que ele ia escolher? Ele ia escolher com tudo que você pediu. Então não ia ser escolha dele, ele ia ser um garçom para te atender, certo? Ele não atendeu nem o que você pediu e nem escolheu do jeito dele. Quem que escolheu? Fala assim, ó, foi a minha frequência que escolheu. Então, se você tem uma frequência, vamos supor que tem de 0 a 6, você está em 7, seu marido é quanto? 6 no máximo, porque vocês querem mandar ainda. Então vocês têm que pegar alguém um pouquinho abaixo de vocês. É assim que pessoas inseguras fazem. O que vale a pena? Vale a pena você crescer como pessoa lá para nota 50, 60 e 70, você escolher alguém de 70. Pablo, eu queria alguém 100%. Alguém 100% está morto. Alguém top. Quando alguém fala assim, eu não estou pronto, eu falo, você quer estar pronto? Quero. Então já marca o velório, compra o caixão. Porque a única vez que você vai ver um ser humano pronto é morto. Alguém fala assim, duvido, fala. Jesus não teria cumprido o propósito se não fosse morto, porque tinha que morrer. O morrer é quando o trigo cai no chão e germina, e esse germinar do trigo é que deu o perdão de pecado para mim e para você. Você só vai estar pronto o dia que você morrer. O problema é que o céu também estava pronto para um livro que tem 7 selos ser aberto por uma única pessoa, que não tinha ninguém no céu e na terra. Apocalipse 5:3. Não tinha ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra para abrir um livro. Quem era a pessoa? A que estava pronto. Aquele que era, que é e que há de vir, que depois da sua morte, ressurreição e depois da sua glorificação, ele foi lá e abriu o livro mais perigoso da existência. Quero que você entenda o seguinte, você não precisa estar pronta para nada. A única coisa que você precisa é estar no rumo daquilo que ele te chamou. Pablo, dá para sofrer menos? Dá. Se você ressignificar rápido, você vai sofrer menos. Se você desapegar rápido, você vai sofrer menos. Se você for alguém que coloca significado em tudo, você vai sofrer menos. Se você assumir seu papel de dominante e não de governante, você vai também sofrer menos. Pablo, eu casei com um canalha, então o canalha saiu de casa. Infelizmente, você vai ter que assumir 2 papéis, a de domínio e de governo. É como se juntasse o STF com a presidência da República. Quem é o STF? Anota assim, ó, mulher tem papel de domínio. Você prefere dominar ou você prefere executar? Então, quem domina não precisa ir lá fazer. É porque vocês confundiram, vocês acham que mandar é fazer. Só que não. Se você é uma pessoa que está no papel de domínio, você domina aquilo que você não faz. Deixa o outro fazer. Põe pressão nele. É ele que tem que aparecer com recurso. Não, Pablo, eu não aceito não, porque eu tenho que trabalhar. Não, eu te entendo. Alguém colocou isso na sua cabeça. Aí você fala, isso eu não abro mão. Faça o que tu queres, mas lembra de uma coisa. O que você está fazendo é competir com o seu marido para ver quem fica mais longe de casa. Você está fazendo com o seu marido é quem deixa os filhos mais jogados. Tudo para ver quem é que ganha mais.
No final das contas, todo mundo perdeu. Não tem como não perder. Aí você fala, cara, você quer que a gente volte no passado? Vamos todo mundo aprender um código? Fala assim, ó, eu sou moderna, a moda antiga. O que significa isso? Se você é uma pessoa que entende o propósito que Deus colocou dentro de você, você não precisa entender mais nada, tô falando sério. Você só precisa fluir. E essa fluidez vai determinar toda a sua vida e a sua prosperidade. Vou falar algo para vocês. Talvez o pai de vocês não falou isso para vocês. Talvez alguém que tinha autoridade sobre vocês não falou isso olhando para vocês. Mas eu vou decretar algo agora, porque essa boca tem um poder absurdo. Então deixa eu te falar algo. Eu quero liberar algo na sua vida que é certeza que funciona, é só você acessar a frequência. Eu libero todas vocês, homens e mulheres que estão aqui, para prosperar como vocês nunca prosperaram antes. Nós temos uma aliança debaixo do Senhor e o que Ele quer não é que você tenha recurso financeiro para o seu próprio prazer. Ele quer que você seja poderosa, que você seja prevalecente, que você abençoe um povo. Em nenhum momento da sua vida você vai duvidar dessa palavra, que ela é uma frequência que foi formada na eternidade, ela está sendo baixada aqui agora. Eu declaro aquilo que pessoas que estavam com você, que tinham autoridade sobre você, que deveria ter feito isso com você e não fez. Eu, como ministro da palavra, falo para você, você está destravado agora para prosperar como nunca antes. E eu quero que a partir de agora você faça essas declarações, esses decretos. Decrete com a sua boca aquilo que está no seu coração linkado na eternidade. Você acredita que tem pessoas que não prosperam enquanto alguém não decreta? Depois que eu aprendi isso, tem gente que chega e fala, tem como você só declarar isso na minha vida? Eu olho para a pessoa, mas não é possível, você não dá conta de abrir a boca. Você sabe qual a diferença de alguém que não tem fé com alguém que é a fé? Marcelo, você vai falar que você é a fé? Fé é a ação, imaginação. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Como é que você conhece a fé pessoalmente? Quando a pessoa declara e acontece. Ela é a fé materializada. Quando você vê uma pessoa que fica falando, eu terei a prosperidade. Quando a pessoa tem, é uma coisa, alguém pode tomar. E quando a pessoa é a prosperidade? Porque a prosperidade é uma vibração da eternidade. Prosperidade é romper em tudo que coloca as mãos. Prosperidade é algo que nada tem a ver com dinheiro, porque semente não é dinheiro e nem precisa de dinheiro para romper. Seu útero rompeu e cresceu um feto aí dentro, e esse feto ficou 10 mil vezes maior do que o investimento inicial, que foi o esperma. Isso aí é uma prosperidade absurda que nenhuma máquina que o homem criou consegue reproduzir. Isso é uma loucura. Ou seja, você carrega algo dentro de você que é a prosperidade. Se você souber que só as fêmeas multiplicam na criação, você vai parar de ficar falando loucura com essa boca. A terra, a mente, o coração, todos esses dispositivos que Deus criou, se tiver uma semente, ou o sêmen, que no latim significa semente, se você colocar numa fêmea, prospera. Eu quero que você entenda por que Deus criou vocês. Deus criou vocês com um objetivo. Por exemplo, por que mulher só pensa em desfrutar e homem só pensa em trabalhar? Alguém sabe responder ou não? Muito simples. Alguém falou, foi treinada. Deus fez o homem fora do jardim do Éden. E depois, Deus planta o jardim. E depois, Deus pega o homem de um lugar que ele fez e planta no jardim. Para fazer duas coisas. Lavrar e cuidar do jardim. Essa missão foi para a mulher ou foi para o homem? E a mulher foi feita de fora ou chegou no jardim depois que estava pronto? Por isso que vocês só querem triturar cartão de crédito. Que vocês já chegaram, o rolê já estava pronto. Quem que tinha que lavrar? O homem. Tem homem que fica arrepiado, mas agora minha mulher paga metade da casa, corta a casa no meio, aluga a outra metade para pagar a prestação, mas fala, minha mulher vai ser abençoada por mim. Aí vocês falam, mano, isso é muito machista. Como é que explica para alguém que ela tá arrumando uma escravidão de 8 horas por dia? Como é que eu explico isso em outras palavras, sem Bíblia na mão? Você quer o poder, eu sei o que você quer, você não gosta da sua casa, você não gosta da sua família, você não gosta, você quer competir. Pergunta para grandes executivas, quando elas chegam lá no topo, para onde que vai? Maioria. Eu vou voltar para casa. É o que mais está acontecendo. Então veja só, se Deus cria o homem fora do jardim, planta um jardim, coloca ele lá e põe ele para lavrar a terra, quando chega a vez da mulher é fascinante. Deus cria ela de dentro dele, mas ela, o primeiro dia dela não é fora do jardim, o primeiro dia dela é aonde? Dentro. É por isso que vocês vão para um hotel bem caro, de 10 mil por dia, o homem fica olhando para a estrutura e pensando, esse cara aqui deve ter gastado 5 milhões, a rentabilidade aí deve dar tanto, em tanto tempo tem payback, e vocês ficam olhando assim, nossa, esse aqui é bonito demais. Olha que beleza, olha que coisa mais linda, meu Deus, a cabeça de um é focada em não estar nem aí, é só desfrutar. E o outro fica pensando como fazer o dinheiro, que ele está dando o dinheiro pro cara lá
lá, porque se calcular por hora e tanto. Essa é a lógica mais doida do universo. Fala com a boca assim pra você se libertar. Eu fui feita pra desfrutar. Desde o primeiro minuto. Se você foi feita pra desfrutar, você tem que usar o domínio pra pôr alguém pra governar. E a maioria de vocês não tem um homem governando. A maioria de vocês não tem um homem trabalhando duro. A maioria de vocês não tem alguém nem guardando o jardim. Ó, duas coisas que Deus mandou a Adão. A Eva não tem essa função, tá? Eva não foi criada por Deus pra lavrar jardim, nem pra cuidar. Quem aqui tá ouvindo isso agora e pensando, meu marido tinha que estar aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso mostra uma falta de sintonia. Significa que se você pensou isso, você vai ter um trabalho pra ele acreditar nisso. Deixa eu te contar um segredo. Você quer que seu marido acredita na sua alma, sim ou não? Dê resultado. Cheque em Deus o que ele chamou você. Só se posiciona. Essa é uma geração, pra quem não entendeu até agora, seja bem-vindo à era da internet. Quem nesse auditório aqui assiste televisão aberta hoje? Levanta a mão. A televisão mudou. Ninguém assiste a televisão, mas assiste ao celular. Qual que é a grande vantagem? Que a gente tá exatamente agora vivendo essa vantagem. Hoje tem 5 milhões de influenciadores e não 30 globais. Significa que tudo agora é difuso, é tribal. Aonde começa a tribo? A tribo começa em casa. Um casamento é uma tribo. Seus filhos, alguns, não querem andar na sua tribo. Então, na adolescência, já se revoltam e já quer vazar da tribo. E como nós somos tribais de cérebro, o que eu recomendo que vocês façam? Deus levantou esse tempo, que é o último segundo da Terra, para dar poder para os filhos e filhas através de uma espada tecnológica. Só que vocês estão se matando com a espada. Vocês estão usando a coisa mais poderosa para alcançar a gente de forma errada. Vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam usar algo que Deus deu para vocês propagarem a mensagem. Só que a maioria de vocês pensa que vocês não dão conta. Vocês têm medo de gravar numa frente de uma câmera. Sim ou não? Olha que tanto de sim. Eu não estava preparado para esse sim, não. Vocês prestaram atenção no que eu perguntei? Eu vou repetir. Vocês têm um bloqueiozinho com gravar. Sim ou não? É muito sim. Não é possível que é esse tanto de gente. Vamos fazer uma conta aqui. Eu já tenho 2,6 milhões de alunos. É muito ou pouco? Por que você chama muito? Com referência ao quê? A sua vida, a minha ou a dos outros? A sua, né? Eu acho muito em relação a você e muito pouco porque vocês não estão ajudando. Vê se você consegue matar o que eu acabei de falar. Eu acho muito em relação a você que não está fazendo nada praticamente, mas eu acho muito pouco porque vocês não estão ajudando. Mas se for olhar para a realidade, eu nunca deveria ter stand de aluno. Porque se todo mundo aqui tivesse posicionado, você já tinha chegado antes. Você sabe por quê? Porque eu entendi que o jogo é chamar atenção. Mas como é que eu me livro desse negócio de gravar um vídeo? Posso explicar? Tudo que você quiser anda com quem faz. Se você for alguém que usa essa boca sua decretando vitória o tempo inteiro, não é ações motivacionais, é não duvidar a hora nenhuma. Mas sabe, é proibido duvidar? Não, mas é ré. Você está andando devagar, anda 10 quilômetros, quando você declara algo negativo, quando você reclama, você dá 1000 quilômetros de ré. É errado reclamar? Não, mas se você anda devagar, vai com a boca fechada, porque cada reclamação, cada coisa negativa é 1000 quilômetros de ré. Por que, Deus, que eu não prospero? Porque a boca, lá na Bíblia, no livro de Tiago e Provérbios fala, isso aqui é um leme, ele muda a direção do barco. Se eu mudar a direção de um barco, o barco que está saindo para chegar lá na África, eu mexer no leme, poucos graus, eu saio lá em Portugal, na Europa. Você quer ir para um lugar, mas sua boca não deixa. Não olha para o seu filho na raiva que ele está te passando. Declare. Declare. Se ele tiver o Satanás Júnior, não fale isso. Tem filho que parece que foi o Lúcifer que desceu para procriar com aquela mulher. Só que você não pode olhar para ele pelas circunstâncias. Você tem que declarar. Meu marido tá quebrado. Deixa eu te falar uma coisa, ele não tá, porque o presente já tá diferente. Ele tem uma esposa que declara. O dia que eu decidi que eu não aguentava mais ir naquela célula de gente rica, que pra mim era um nojo, eu saí do prédio, entrei na minha Space Fox, abri a porta pra Carol, olhei nela e falei, essa é a última vez que a gente vem aqui. Fechei a porta, dei a volta, ela falou, em nome de Jesus, essa pobreza vai sair de dentro de você. E você não vai importar com isso mais. E eu queria falar mal mais um pouco, mas a declaração dela me bloqueou. E ela ia me arrastando mais uma semana. E aquilo que... nós somos grandes amigos, eu achava que eles eram muito ricos mesmo, todos milionários. Mas depois que eu fiquei rico, eu descobri que eles não eram milionários, era tudo trabalhador. A coisa mais assombrosa é que quando eu era muito pobre, eu olhava para as pessoas achando que ela era rica demais por causa de 10 milhões, 15 milhões. Eu falava, esse povo é rico demais.
E o que eu queria? Fugir da presença de gente próspera. Por que eu fugia? Porque riqueza denuncia o pobre, a sabedoria denuncia o tolo, a velocidade denuncia o lento, o forte denuncia o fraco. O que acontece? Quando você estiver num ambiente, só decrete: já que eu estou aqui, vim buscar tudo. Abençoe o rico e ajude o necessitado. Olha o que eu acabei de te ensinar. Ajude o que está embaixo e aceite o de cima, senão a frequência dele não passa para você. O jeito mais rápido de prosperar na vida é estando em ambientes e com gente que está aberto para te ensinar.